Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas aí na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então aqui a gente tem o silo, né? Ele deu aí as medidas importantes para a gente calcular o volume. Ele pede aí para a gente usar o π como sendo aí 3, tá? Aproximado. E ele continua, né? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é... Então, só aí para resumir a questão, a gente tem um silo completamente cheio e apenas um caminhão com 20 metros cúbicos aí de capacidade. Ele quer saber quantas viagens esse caminhão vai ter que fazer, né, para levar todos esses grãos. Então, a gente tem um probleminha que a gente tem que descobrir qual é o volume de grãos, né, que tem aí nesse silo e dividir pelo volume que o caminhão aguenta. E aí eu vou saber quantas vezes ele tem que ir e voltar, tá certo? Então, se a gente olhar aqui, o volume do silo, ele vai ser igual ao volume do cone, que aqui a gente tem um cone, nessa parte aqui cinza mais escura, certo? Tem um cone. Desculpa, né? Um cilindro. Olha aí eu falando besteira. É um cilindro, tá? Mais o volume do cone. Agora sim, né? Aqui em cima, o cone é a casquinha de sorvete, certo? Que aí é a cinza mais clara. Então, a gente tem um cilindro no corpo do silo e um cone no topo aí desse silo, tá? Deixa eu apagar aqui para não poluir. E vamos lá, né? Então, a gente tem que saber volume do cilindro. O volume do cilindro é sempre área da base vezes a altura. Então, se eu der um zoom aqui nesse silo, para a gente dar uma olhada aí nesse cilindro melhor, aqui embaixo a gente tem um círculo, certo? Então, a área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Ok? Então, essa é a área da base e vezes a altura. A altura aqui é 12, né? Não tem muito mistério, não. Então, aqui a gente vai ficar com a área da base, que é πr. O R aqui é 3, que ele também deu, certo? Só fazer a substituição. Então, vezes 3 ao quadrado, vezes a altura. A altura é 12. Certo? Então, esse é o volume do cilindro, tá? Mais o volume do cone. O volume do cone é 1/3. Vou fazer aqui, ó. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? Isso vale para cones, para pirâmides, né? Todas esses volumes que são afunilados, né, eles vão para um ponto só, a gente sempre divide por 1/3. Tanto pirâmide quanto cone, a gente vai dividir por 1/3, tá? A área da base é o mesmo círculo, certo? É o mesmo círculo, já que aqui a gente tem um corpo de cilindro. Então, a área da... Vou até botar aqui, ó, 1/3. Ver se eu não saio da tela. 1/3 vezes a área da base, que é a mesma, πr ao quadrado. E o raio é o mesmo, tá? Que o círculo ele é exatamente igual, 3 ao quadrado, vezes a altura, certo? Só que a altura aqui agora do cone é 3, certo? A altura do cone é 3. Então, a altura vezes 3. Certo? Então, agora a gente vai brincar com isso daí. Deixa eu só puxar isso aqui um pouco para cá, para não atrapalhar a conta aqui. Então, eu vou chamar aqui somente de VS. Tá? O volume do silo. Então, vamos lá, vamos fazer as contas. 3 ao quadrado é 9, certo? Ok? Então, a gente tem aí πr ao quadrado vezes 12. Então, a gente vai ter π. O π, né? Claro, né? Não posso esquecer. O π, ele falou para a gente trocar aqui também, né? Normalmente, a gente nunca troca π, tá? Só quando ele mandar. Π vai ser sempre π, a não ser que ele mande trocar. Então, eu vou trocar esse π por 3. Então, a gente já troca aqui
vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado é 9, vezes 12, mais 1/3, vezes o π. Deixa eu puxar para cá, tá para fora. Vezes o π, que é 3, vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3. Tá? Aqui nessa parte do cone, a gente pode já cancelar esse 3 com esse 3. Vai facilitar aí a nossa vida. Tá? E aqui a gente tem 3 vezes 9 é 27, certo? 27. Vou botar aqui, 27. E 27 vezes 12. 27 vezes 12, eu já fiz essa conta, vai dar 324. Mais 9 vezes 3, 27. Então aqui a gente tem o volume do silo igual a 340,51. Então 351. Isso em metros cúbicos, certo? Então esse é o volume total de um único silo, tá? Agora, o nosso caminhão ele tem 20 metros quadrados de volume. Como eu quero saber quantas viagens esse caminhão vai ter que fazer, então eu vou pegar o volume total que ele tem que transportar, que é 351, e dividir pela capacidade do caminhão, que são 20 metros cúbicos. E aí o resultado vai dar aí quantas viagens ele vai precisar. E essa conta vai dar 17,5 e algumas coisinhas, tá? Não preciso saber o número exato, porque não tem como ele levar todos esses grãos em 17 viagens, né? Aqui ele vai ter que completar o próximo número inteiro. Então, com 18 viagens, ele consegue levar todos esses grãos, tá? Então, 18, não 17, letra D de dado, tá?